Essa é uma foto de um igapó, ali nas margens do rio Tapajós. E esse aí de boné é o professor José Alexandre Schenkman, da Universidade de Colômbia, com o qual eu consolidei uma parceria nessa viagem, que era uma viagem na qual tínhamos um grupo de pesquisadores visitando a Amazônia. E para quem conhece, sabe o poder de um banho de rio, né? E em nosso caso não foi diferente. A gente começou a pensar como que nós, como economistas, poderíamos contribuir para proteger esse ambiente que é tão especial para todos nós. E o que não faltam são ameaças para esse bioma. E a principal delas é justamente o desmatamento. Um desmatamento que ao longo das últimas décadas tem atingido uma escala muito, muito grande. É uma escala da ordem de uma França e uma Itália conjuntamente. É uma escala tão grande que tem afetado a própria integridade da floresta. Alguns cientistas apontam que a gente está prestes a atingir um ponto de não retorno, né, no qual a floresta perde a sua capacidade de sustentação. Tá? Só que o efeito do desmatamento... E não é que a gente esteja substituindo a floresta por uma atividade que gera muita riqueza ou gere muitos empregos. Não, muito pelo contrário. A floresta tem dado lugar a uma pecuária de baixa produtividade. E, de fato, todos os indicadores socioeconômicos do bioma, eles são defasados em relação ao resto do país. E esse é um desmatamento cujos impactos vão muito além das fronteiras da Amazônia. É um desmatamento que afeta a vida de todos nós brasileiros, né? E uma forma da gente ver isso é através dos conhecidos rios voadores, né? A umidade que vem do Atlântico, quando ela atravessa a floresta, ela recebe uma recarga do processo de evapotranspiração das árvores, e essa recarga era absolutamente fundamental para que a gente tenha um regime de chuvas adequado no restante do país. Regime de chuva este que é super importante tanto para a geração de energia quanto para a nossa agropecuária, né, que é muito dependente, né, da chuva. A gente tem pouca irrigação no país. Tá? Então é nesse contexto, né, que eu e Schenkman começamos a discutir naquela viagem o que aconteceria se o mundo pagasse pelo carbono capturado pela Amazônia. Mas eu peço licença para falar um pouquinho sobre o que significa essa história de carbono, né? Da onde vem essa história de carbono e por que esse carbono pode ser uma oportunidade, não só para a floresta, mas por que a floresta também não poderia contribuir para um problema maior. E é importante a gente falar das tais mudanças climáticas. Tá? E a ideia é relativamente simples. Antes da Revolução Industrial, havia uma harmonia entre a energia que vinha do Sol e a troca com o planeta, viabilizando a vida na Terra. Entretanto, a Revolução Industrial nos trouxe basicamente os elementos da vida moderna, tudo que está ao nosso redor, mas gerou também, como efeito colateral, um acúmulo de poluentes na atmosfera, onde o principal desses poluentes é o dióxido de carbono, que a gente pode chamar comumente de carbono. Tá? E esse carbono que se acumula na atmosfera cria o que se chama um efeito estufa, aprisionando o calor que vem do Sol e determinando o que a gente chama de aquecimento global. E esse aquecimento global ele é responsável por secas que se prolongam, por enchentes e outros tipos de eventos extremos, cuja frequência tem aumentado ano após ano. E só para vocês terem ideia, não só da magnitude, mas também da urgência do problema, é importante, né, ter em mente alguns números. O mundo polui, por ano, o equivalente a 50 bilhões de toneladas de carbono na atmosfera. É o que a gente, né, emite para a atmosfera todo ano, fruto de todas as atividades que a gente desenvolve, né, em grande medida associado ao consumo de combustíveis fósseis. Tá? Os cientistas apontam que para a gente conseguir manter o dano do aquecimento global limitado a 2 graus, que é um cenário muito difícil do ponto de vista climático, né, a gente só poderia lançar na atmosfera mais 800 bilhões de toneladas de carbono. Ou seja, nós temos uma janela de tempo para fazer o que é preciso ser feito de mais ou menos 16 anos. São 16 anos para a gente mudar a nossa forma de produção, para a gente deixar de emitir, e também um tempo para a gente começar a capturar esse carbono da atmosfera. Tá? Isso dá uma ideia, não só da dimensão, como também da urgência do problema. E a Amazônia? O que a Amazônia tem a ver com isso, né, com a agenda do clima? Bem, a gente tem lançado a região na atmosfera
mais de 1 bilhão de toneladas de carbono por ano, basicamente pelo processo de desmatamento e de queimadas. Então, o que a gente tem hoje é uma situação em que a agenda climática exige que a gente reduza as emissões, que a gente comece a capturar carbono, e a Amazônia está na contramão desse processo, né? Emitindo carbono, tornando o processo pior. Tá? Mas não precisa de ser assim. A floresta tem uma capacidade extraordinária de absorção e estocagem de carbono. Para vocês terem uma ideia, uma área típica na Amazônia, que, por exemplo, uma área que já foi desmatada e está em processo de regeneração, ela tem capacidade de capturar 500 toneladas por hectare, onde grande parte disso acontece nos primeiros 30 anos. Agora, imagine o que seria isso numa dimensão de uma França e uma Itália conjuntas. Tá certo? Então, é nesse contexto, né, diante dessa questão, que é uma questão econômica, em que a gente vai tentar se perguntar o que aconteceria se o mundo pagasse pelo carbono capturado pela Amazônia. E, para isso, a gente tentou trazer o que há de melhor em termos de ciência econômica, e 2 outros pesquisadores juntaram-se a nós nesse projeto, junto com Shenkman. O professor Lars Hansen, da Universidade de Chicago, Prêmio Nobel de Economia em 2013, e o Todd Manson, que é um cientista da computação, porque a gente precisa de muita capacidade para lidar com a sofisticação e a complexidade das questões, né, que envolvem florestas tropicais e atividade econômica na Amazônia. E nesse processo, a gente consegue também utilizar uma quantidade enorme de informações muito detalhadas que nos permite avaliar o que acontece em cada parte da Amazônia. A gente não só tem um retrato detalhado sobre a situação atual da Amazônia, como para cada parte da Amazônia é possível estimar qual que é o potencial em termos de captura de carbono e qual que é o potencial em termos de geração de receita agropecuária. Então, diante disso, a gente vai tentar estudar essa relação entre a pecuária e a captura de carbono da seguinte maneira: quando a gente expande a pecuária, há um processo de emissão por conta do desmatamento, mas quando a gente recua a pecuária e deixa a floresta regenerar, dado esse potencial extraordinário que a floresta tem, há um processo de captura de carbono. Então a gente vai se perguntar o seguinte: se a gente chegasse ao final de cada ano, calculasse quanto que foi capturado pelo restauro florestal via regeneração natural, que a gente deixa a floresta fazer o trabalho dela, então está capturando de carbono, e a gente deduz aquilo que a gente emitiu do desmatamento, se a gente for remunerado pelo serviço líquido, ou seja, por aquilo que a gente está de fato contribuindo para o problema, o que aconteceria? E o que a gente tem em mente é um processo simples, é um processo em que países ou empresas fora da Amazônia interessados em compensar as suas emissões pagariam por esse serviço de captura de carbono. Esse recurso iria para um fundo que iria financiar os entes, né, do governo que estariam a serviço de 2 coisas básicas. Primeiro, de controlar e combater o desmatamento, e segundo, de promover esse restauro florestal em escala. Tá? Esse exercício nos mostra 2 coisas importantes. A primeira é que a gente não deveria topar participar desse jogo com menos de $20 por tonelada de carbono. Tá? E por esse serviço de captura líquida de carbono. Tá? Por que um piso de $20? Porque a pecuária que está aqui na Amazônia, apesar dela ser improdutiva, ela gera uma receita que precisa ser compensada. Tá? Então, isso é um patamar mínimo. Segundo, que diante de um mecanismo como esse, a racionalidade econômica para a região, a vocação econômica da região muda de maneira muito dramática. Diante de um mecanismo como esse, todo mundo deveria, né, fazer o que precisa ser feito para colocar grande parte da área já desmatada na Amazônia a serviço do restauro florestal. Tá? E o que isso iria gerar? As nossas simulações indicam o seguinte, que na medida que isso acontece, a gente tem um potencial de, em 30 anos, capturar 16 bilhões de toneladas de carbono só no bioma Amazônia. Se a gente apressar isso aos $20, que é aquele preço mínimo, a gente está falando de 320 bilhões de dólares de receita nesse horizonte de 30 anos. Se não for 20, se for 40, são mais de 600 bilhões de dólares. Aí vocês podem me perguntar, por que $20 é alto, é baixo? Então aqui os dados do Banco Mundial que reportam iniciativas de carbono em vários lugares do mundo e qual que é o preço de carbono equivalente associado a cada uma dessas iniciativas. Aí queria chamar a atenção para o caso da União Europeia, cujo preço negociado do carbono está perto de $90.
Agora, imagina o que isso significa para a região, né? Então, basicamente, é um processo que pegaria a Amazônia, ela deixaria de ser um problema e passaria a ser parte da solução, né? A gente estaria alinhando a agenda climática com a agenda da Amazônia, né? De maneira muito consistente. Tá? E qual que é a visão econômica, então, da Amazônia? Que a Amazônia é essa que a gente encontraria daqui a 30 anos, se esse processo acontecesse? Como que seria a cara da atividade econômica da Amazônia num processo como esse? Seria o seguinte, né? Grande parte da atividade econômica estaria nos centros urbanos, que já abrigam quase 3/4 da população da região. A pecuária, a agropecuária, estaria restrita às áreas nas quais a aptidão é realmente, né, grande o suficiente, onde faz sentido. E no restante da floresta, a gente teria atividades econômicas que convivem de maneira harmônica, como é o caso da bioeconomia dos produtos compatíveis com a floresta. Então, essa é a visão, né, básica, né, da estrutura econômica da Amazônia, uma vez, né, passada por um processo como esse, né? Então, uma oportunidade extraordinária que está diante de todos nós, que tem o potencial de transformar muito na Amazônia, transformar muito no país, para a qual a gente tem vários elementos necessários para que isso vire uma realidade. Então, basicamente, o que a gente aprende disso tudo é que o carbono pode mudar o destino da floresta. Obrigado.